Vocês sabem quem recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1923? Neste vídeo, o IFSC Science irá contar sobre um dos maiores cientistas do século XX, que fez importantes estudos sobre a física atômica e os raios cósmicos. Robert Andrews Millikan nasceu em 1868, na cidade de Morrison, nos Estados Unidos. Era filho de um pastor protestante e de uma professora. Desde cedo se interessou por matemática e grego, mas foi na física que encontrou a sua vocação. Agora, irei passar a minha palavra ao próprio Millikan. Recebi meu diploma em bacharel em Oberlin College em 1891 e o mestrado em 1893, e depois fui estudar em Columbia como único estudante de pós-graduação em física. Em 1895, obtive meu doutorado em física na Columbia University, em Nova York, com uma pesquisa sobre polarização da luz emitida por superfícies incandescentes. Depois, fiz estudos pós-doutorais nas universidades de Berlim e Göttingen, na Alemanha, onde entrei em contato com alguns dos maiores físicos da época. Em 1896, fui convidado por Albert Michelson, o primeiro americano a ganhar o Nobel de Física, para ser assistente no recém-criado laboratório Ryerson na University of Chicago. Lá, me tornei professor em 1910 e fiquei até 1921. Pouco tempo depois, eu deixei Chicago e me tornei diretor do laboratório Norman Bridgen de Física e presidente da California Institute of Technology em Pasadena, Califórnia. Permaneci nesses cargos até 1945, transformando o Instituto em um dos principais centros de pesquisa científicas do mundo. Quais foram suas principais contribuições para a ciência? Sou mais conhecido por dois grandes trabalhos. Primeiro, a determinação da carga do elétron através do experimento da gota de óleo, e segundo, meu trabalho sobre o efeito fotoelétrico, que ajudou a validar a teoria quântica proposta por Einstein. Poderia nos explicar os dois trabalhos? Claro! Irei explicar primeiro sobre a carga elementar. Se compararmos a carga elementar com uma bola vermelha, sabemos que ela tem um tamanho. Da mesma forma, a carga elétrica possui uma medida. A carga elétrica é uma propriedade fundamental da matéria, assim como a massa. A carga pode ser negativa ou positiva, de acordo com a interação que ela tem com outras cargas. Sinais iguais se repelem e sinais diferentes se atraem. Sabe-se que ela tem um valor numérico de 1,6 vezes 10 elevado a menos 10 C. Eu e Fletcher determinamos isso através do experimento da gota de óleo, entre o final do século XIX e início do século XX. A grandeza física da carga elétrica não era bem definida. Em 1879, o físico J.J. Thomson realizou uma série de experimentos com um tubo de raios catódicos que identificaram que os feixes de elétrons eram de fato partículas individuais, denominadas de corpúsculos. Thomson fez boas estimativas tanto que a carga do elétron quanto a sua massa e mostrou que havia uma razão entre essas duas grandezas. Restava então definir o valor da carga elétrica e se ela era contínua ou quantizada. Então, em 1909, Harvard Fletcher começou o doutorado comigo para determinar a carga elementar. Por conta do problema da rápida evaporação das bolhas de água, decidimos usar gotas de óleo, criando um novo aparato experimental. Esse aparelho consistia em câmeras unidas, em que um borrifador, como de perfume antigo, lançava pequenas gotas de óleo, que caíam até a outra câmera, que possuía um capacitor de duas placas paralelas ligadas a uma bateria. Entre as placas, gerava-se um campo elétrico, fazendo com que a queda das gotas fosse influenciada pela força da gravidade e pela força elétrica devido ao campo. Cabe dizer que as gotas estariam eletricamente carregadas ao sofrer atrito na passagem de um funil de uma câmera para a outra. O aparelho possuía um microscópio que servia como um visor. Partindo da lei de Stokes e ao observarem as gotas subindo e descendo, a partir da variação da tensão elétrica da bateria, nós construímos uma equação para determinar o valor da carga elétrica. Após muitas medições, foi observado que havia um valor múltiplo entre todas as medições, e esse valor era aproximadamente o valor discreto que temos hoje de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Valores discretos são valores que repetem um padrão. Por exemplo, na contagem 2, 4, 6, 8, 10, o valor discreto seria o 2, que é o múltiplo de todos esses. Agora, uma breve explicação sobre o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico descrito por Albert Einstein demonstra como a luz pode liberar elétrons de uma superfície metálica. Heinrich Hertz foi um dos pioneiros nesses estudos ao perceber que a radiação ultravioleta era capaz de liberar elétrons da superfície de um metal.
Na época, havia um debate sobre a teoria clássica, o eletromagnetismo, onde a luz era tratada como uma onda eletromagnética contínua, e a física quântica, onde a luz era considerada como sendo constituída por fótons, cuja energia é quantizada em unidades discretas. O experimento contém um par de placas metálicas, uma positiva e outra negativa, que ao incidir raios luminosos na frequência do ultravioleta, os elétrons saltam do negativo para o positivo. Com base na equação de Planck, Einstein propôs uma simples função linear, onde E é a energia cinética máxima dos elétrons, que pode ser medida por meio de uma aplicação de uma voltagem aplicada à superfície do material fotossensível, HF é a energia do fóton incidente e W a energia gasta pelo elétron para sair do material. Essa ideia foi corroborada por 10 anos no meu trabalho experimental, que fui laureado com o Prêmio Nobel por tal demonstração experimental do efeito fotoelétrico, junto do experimento da gota de óleo. Essa descoberta não apenas revelou segredos fundamentais da natureza, mas também pavimentou o caminho para aplicações práticas, como a conversão de luz solar em energia elétrica por meio de painéis solares. Como você já citou, em 1923 você recebeu o Prêmio Nobel de Física. Poderia nos contar mais sobre isso? O artigo sobre esses experimentos me rendeu o Prêmio Nobel de Física, representando um reconhecimento significativo para a física experimental. Essa honraria é concedida a cientistas que fizeram contribuições notáveis para o campo da física. E o fato de que os meus foram laureados com o Prêmio Nobel destaca sua importância e o impacto na comunidade científica. É uma conquista que certamente marcará a história da física, assim como também marcou a minha vida e carreira. Certamente ela também inspirará futuras pesquisas e experimentos na área. Você foi o segundo americano a receber esse prêmio, depois de Michelson. E também recebeu outras honrarias e distinções, como a medalha Hughes da Royal Society, a medalha Comstock de Física da Academia Nacional de Ciências e a medalha Franklin, do Instituto Franklin. Isso é incrível! Agora, vamos receber a presença de Harvey Fletcher, o físico estadunidense conhecido como o pai do som estereofônico e ex-aluno de Millikan, que fez parte do desenvolvimento do experimento da gota de óleo. Fletcher, como que foi a sua formação? Sou físico e engenheiro. Completei minha graduação em física na Universidade de Chicago, onde também obtive meu PhD, em 1911. Durante o processo de doutorado, trabalhei sobre a orientação de Millikan, e a nossa pesquisa envolveu medições precisas da carga elétrica do elétron. Falando sobre a divulgação dos resultados, você teve alguma participação nisso? Sim, eu trabalhei muito no experimento, mas no final, Millikan foi o único autor do artigo publicado. Ele sugeriu que eu publicasse meu próprio artigo sobre o movimento browniano. Foi uma decisão difícil, mas aceitei. Na época, uma tese de doutorado não podia ter coautoria, por isso sugeri que Fletcher fosse o único autor em outro artigo. E depois do doutorado, Fletcher, onde a sua carreira o levou? Após o doutorado, eu continuei trabalhando na física, porém eu obtive uma mudança, indo para a área da física acústica. Trabalhei no Bell Labs, onde desenvolvi importantes pesquisas sobre som e audição. Meu trabalho ajudou a melhorar a qualidade do som em telefones e aparelhos auditivos. Uau, isso é incrível! Poderíamos contar mais sobre as contribuições significativas na física acústica? Posso, com o maior prazer. Um dos meus trabalhos mais importantes foi o desenvolvimento da teoria de Fletcher-Mudson, que descreve como a percepção do volume sonoro varia com a frequência e a intensidade. Esta pesquisa foi fundamental para o design de equipamentos de áudio. Também trabalhei no desenvolvimento de audiômetros e outros dispositivos para testar a audição. Em reconhecimento ao seu impacto duradouro na área, em 2016, Fletcher recebeu o Prêmio Técnico Póstumo do Grammy por suas pesquisas e invenções relacionadas ao som estereofônico. E com isso, concluímos nosso programa de hoje. Agradecemos ao Millikan e ao Fletcher por compartilharem suas histórias incríveis e as suas contribuições para a ciência. E obrigado a você, espectador, por se juntar a nós nesta celebração do centenário do Prêmio Nobel de Física de Robert Millikan. Robert Millikan faleceu em 1953, aos 85 anos, em San Marino, cidade da Califórnia. Harvey Fletcher faleceu em 1981, aos 96 anos, no mesmo local em que nasceu, em Provo, cidade de Utah. Ambos deixaram um legado de grandes descobertas e contribuições para o desenvolvimento da física e da ciência em geral.
especialistas nas áreas da física atômica e da acústica. Não perca as atualizações do nosso projeto de divulgação científica. Inscreva-se no nosso canal e também siga o IFSC Science no Instagram para ficar dentro de todas as novidades. Juntos, vamos explorar o mundo da ciência de uma forma mais divertida e acessível.